Olá! Hoje a gente mergulha num tema fascinante e, vamos dizer, bem contraintuitivo: o comportamento quântico. A nossa base é um clássico, o capítulo 37 das lições de física do Richard Feynman. Ele vai direto no coração do estranho mundo atômico. Sabe, a gente está muito acostumado com a física clássica. Ela funciona super bem para descrever, sei lá, uma bola rolando, água fluindo, até a luz, em muitos casos. Mas o Feynman já avisa. Quando a gente olha para o muito, muito pequeno, para os átomos, sabe? As regras do jogo mudam completamente. E é aí que entra a definição mecânica quântica. É a teoria que tenta descrever como a matéria se comporta em todos os detalhes, principalmente nessa escala minúscula. E como Feynman disse tão bem, as coisas nesse nível não se parecem com nada que a gente conhece, nem partícula clássica, nem onda clássica. É outra coisa. A abordagem do Feynman é genial, né? Ele não enrola, leva a gente direto para o fenômeno que guarda todo o mistério quântico. Algo que a física clássica simplesmente não consegue explicar. Nossa ideia hoje é tentar entender como a natureza funciona nesse nível, usando o experimento mental que ele propôs. E entender isso é crucial, né? Para quem estuda física ou ciência em geral, é fundamental aceitar que o mundo microscópico tem regras bem diferentes do nosso dia a dia. Aquela intuição que a gente usa para o mundo grande, aqui ela falha. E falha feio. Historicamente, a física deu umas piruetas conceituais, né? Tipo, a conceito-chave luz era onda, mas aí mostrou que também se comporta como partícula, os fótons. E o elétron era partícula, mas começou a mostrar um lado ondulatório. A natureza quântica, sim, ela não se encaixa nessas caixinhas que a gente tinha. Então vamos seguir o Feynman. Vamos comparar o que acontece quando a gente joga três coisas diferentes projéteis, tipo balinhas, ondas na água e elétrons, as estrelas do show quântico, no mesmíssimo aparelho com duas fendas. É nessa comparação que a esquisitice quântica fica mais evidente. Perfeito. Vamos começar pelo cenário mais familiar, digamos. O experimento com projéteis, representando as partículas clássicas. Imagina um exemplo do texto, o esquema assim: uma metralhadora atirando, sei lá, bolinhas de gude, de forma meio aleatória, contra uma parede com duas fendas, fenda 1 e fenda 2. Atrás, tem um anteparo e um detector que a gente move para contar quantas bolinhas chegam em cada posição X, tipo a figura 37.1 do Feynman. O que a gente mede é a probabilidade, P de X, de uma bolinha atingir o detector naquela posição X. E o ponto-chave desses projéteis, conceito-chave, eles chegam inteiros, sempre pacotes idênticos. Ou o detector pega uma bolinha inteira, ou não pega nada. Nunca meia bolinha, né? Exato. É tudo ou nada. Ok, e os resultados? Se a gente fecha a fenda 2 e deixa só a 1 aberta, o detector vai pegar mais bolinhas ali, retinho atrás da fenda 1. Dá uma curva de probabilidade P1 com um pico ali, como na figura 37.1b. Certo. Se a gente faz o contrário, fecha a 1 e abre a 2, mesma coisa. Uma curva P2 com o pico atrás da fenda 2, também na figura 37.1b. Até aqui tudo lógico. Bem intuitivo, né? Pois é. Mas, e se a gente abrir as duas fendas ao mesmo tempo? O que acontece com a distribuição total? P21. A nossa intuição de bolinha diz que é só somar as que vêm da fenda 1 com as que vêm da 2. E é exatamente isso. O resultado experimental, conceito-chave, é que P12 é simplesmente a soma de P1 e P2. A equação 37.1. P12 igual a P1 plus P2. A curva final, na figura 37.1c, é só a soma das duas curvas individuais. Ah, então bateu com intuição. Bateu! O significado é direto, as probabilidades só se somam. O efeito total é a soma dos efeitos de cada fenda separada. Para partículas clássicas que a gente imagina seguindo trajetórias definidas, não tem interação, sabe, entre as possibilidades. A gente chama isso de definição, nenhuma interferência. É o nosso ponto de partida clássico para partículas. Entendido. Partículas clássicas. Pacotes, probabilidades somam sem interferência. Agora vamos mudar o cenário.
Trocamos as bolinhas por ondas. O aparato é parecido, mas agora é um exemplo do texto tanque de água, figura 37.2. Tem uma fonte que gera ondinhas circulares, a parede com as duas fendas, e no final um absorvedor, tipo uma praia, para a onda não bater e voltar. E o detector mede a intensidade da onda, I, que tem a ver com o quadrado da altura da onda ali. Certo. A diferença crucial das ondas, conceito-chave. A intensidade não vem em pacotes, ela é contínua. Pode ter qualquer valor, a energia se espalha, né? Isso, não é discreta como os projéteis. E os resultados com as ondas? Com uma fenda só aberta, fenda 2 fechada, a gente mede uma curva de intensidade I1 suave, figura 37.2b. Com a outra aberta, fenda 1 fechada, uma curva I2 suave também, figura 37.2b. Atrair? Lembra os projéteis. Parece, né? Mas, Quando abre as duas fendas, a curva I12, figura 37.2c, é totalmente diferente. Ela tem picos e vales. Lugares com muita intensidade alternados com lugares de quase intensidade zero. É um padrão bem listrado. E essa é a assinatura das ondas. Olhando para I112, fica claro. Conceito-chave. I112 não é igual a I1 plus I2. O que a gente tem aqui é o fenômeno da interferência. Interferência. Amplitudes, as alturas das ondas que vêm de cada fenda. Imagina as ondas chegando no detector. Se as cristas das ondas das duas fendas chegam juntas, em fase, elas se somam. A amplitude total fica maior e a intensidade ali é alta. É um máximo. Interferência construtiva. Uma reforça a outra. Exato. Mas se a crista de uma onda encontra o vale da outra, fora de fase, elas se cancelam, a amplitude total diminui e a intensidade ali é baixa, um mínimo. É a interferência destrutiva. Entendi. Conceito-chave. Matematicamente, sem entrar nos detalhes dos números complexos que o Feynman usa, H1 e H2, a ideia é que I1 vem da amplitude da fenda 1 ao quadrado, I1 é tipo H1 ao quadrado, I2 da amplitude da fenda 2 ao quadrado. I2 é tipo H2 ao quadrado. Com as duas fendas abertas, a amplitude total é a soma, H1 plus H2. Aí a intensidade total, I12, é o quadrado disso, H1 plus H2 ao quadrado. Quando a gente expande isso, como nas equações 37.2 a 37.4, aparece um termo a mais, além de 1 plus I2. É o termo de interferência. Ele depende da diferença de fase entre as ondas e é o responsável por criar esse padrão de máximos e mínimos. Ok, então ondas clássicas, intensidade não é soma simples, tem interferência porque as alturas, as amplitudes, se somam. Isso cria o padrão listrado. Certo. Agora, o momento mais esperado. O que acontece se a gente fizer o mesmo experimento com elétrons? O mundo quântico. O exemplo do texto aparato conceitual é o mesmo figura 37.3. Uma fonte que dispara elétrons, um de cada vez, contra a parede com duas fendas bem fininhas e próximas. Do outro lado, um detector tipo um contador Geiger, com um alto-falante que faz clique para cada elétron que chega. O Feynman mesmo diz que é um exemplo do texto experimento de pensamento, né? Difícil de montar igualzinho na prática, mas os resultados são conhecidos de outros experimentos reais. Sim, com elétrons, nêutrons, até moléculas maiores já mostraram isso. As primeiras observações já são curiosas. Primeiro, o detector sempre dá cliques idênticos, agudos. Nunca um meio clique. Como as bolinhas, né? Partículas. Exato. Segundo, os cliques chegam em momentos imprevisíveis, mas a taxa média, se a gente esperar, é constante. E terceiro, se tiver vários detectores, nunca dois clicam ao mesmo tempo por causa do mesmo elétron. Um elétron de cada vez. A conceito-chave conclusão inicial parece ser: elétrons, assim como os projéteis, chegam em pacotes indivisíveis idênticos. São detectados como partículas. Até aí, parece partícula clássica. Pois é. Mas aí vem a surpresa. Quando a gente mapeia a probabilidade de detectar um elétron em cada posição x com as duas fendas abertas,
O resultado é a curva P112 da figura 37-3C. E ela não tem nada a ver com a P12 dos projéteis. Ela se parece incrivelmente com a curva I112 das ondas, cheia de máximos e mínimos, um padrão de interferência. É aí que a física clássica vai para o espaço. A análise mostra P2 não é igual a P1 plus P2, equação 37.5. As curvas P1 e P2, com uma fenda só, figura 37-3b, são suaves como as dos projéteis, mas juntas elas não somam para dar P2. Conceito-chave: existe interferência para elétrons. Mas como? Eles chegam como partículas. Esse é o conceito-chave, paradoxo central que o Feynman explora. Os elétrons são detectados como partículas, cliques discretos, mas a distribuição de probabilidade de onde eles vão parar se comporta como se fosse uma onda, passando pelas duas fendas e interferindo com ela mesma. É como ele diz, o elétron age às vezes como partícula, às vezes como onda, mas o que é isso, né? É muito estranho. Para dar conta disso, matematicamente, a mecânica quântica traz um conceito novo, meio abstrato. A definição amplitude de probabilidade. A gente usa a letra grega φ. A ideia é que a probabilidade P de um evento não é o ponto de partida, ela vem dessa amplitude, que é um número complexo. P é igual a φ ao quadrado. Amplitude de probabilidade. Ok. E a regra fundamental para entender a interferência quântica é a conceito-chave regra da soma para alternativas indistinguíveis. Se algo pode acontecer de jeitos diferentes que a gente não consegue saber qual foi, tipo o elétron passar pela fenda 1 ou pela fenda 2, sem a gente ver qual, então as amplitudes de probabilidade para cada jeito se somam. A amplitude total para o elétron chegar em x é φ12 igual a φ1 plus φ2. E a probabilidade P12 é o quadrado disso. P12 igual a φ1 plus φ2 ao quadrado. E essa conta, assim como nas ondas, naturalmente já inclui o termo de interferência. Então a matemática descreve, mas o que isso significa força a gente a questionar aquela ideia básica, a conceito-chave proposição A do Feynman, que cada elétron tem que passar ou pela fenda 1 ou pela fenda 2. Se fosse assim classicamente, a gente esperaria P2 igual a P1 plus P2. Mas não é o que a gente vê. O padrão de interferência sugere que, de alguma forma, cada elétron sabe que as duas fendas estão lá. Exato. Desafia a nossa intuição de trajetória única. Mas espera aí, a gente não pode tentar espiar, tentar ver por qual fenda o elétron realmente passa e checar essa proposição A? O Feynman propõe isso mesmo. O exemplo do texto Experimento de Observação, figura 37.4. A gente coloca uma fonte de luz bem forte logo atrás das fendas. Se um elétron passar, ele deve espalhar um pouco de luz, um fóton, e a gente detectaria esse brilho. Poderia dizer, opa, passou pela 1 ou pela 2. Boa ideia. Vamos ver o que acontece. E quando se faz isso, ou o equivalente experimental, o resultado é curioso. Para cada clique do detector lá no final, a gente vê sim um brilho de luz perto de uma das fendas, ou da 1 ou da 2, nunca das duas ao mesmo tempo para o mesmo elétron. Então, parece que a proposição A é verdadeira. Quando a gente olha, o elétron realmente passa por uma fenda ou pela outra. Sim, quando a gente observa, parece que a proposição A vale. Mas, e a distribuição dos elétrons enquanto a gente está observando? O que acontece com aquele padrão de interferência P12? Ah, boa pergunta. Se a gente agora separa os elétrons, os que a gente viu passar pela fenda 1, vamos chamar a distribuição deles de P1, e os que a gente viu passar pela fenda 2, distribuição P2. E aí soma as duas para ver a distribuição total observada, P12'. A gente descobre o ponto crucial. A nova curva P12' é simplesmente P1 plus P2. Conceito-chave, a interferência sumiu, desapareceu. Olha a figura 37.4b. A curva fica suave de novo, sem os picos e vales, parecida com a dos projéteis clássicos. Pera, então só de olhar por qual fenda o elétron passou, isso apaga o padrão de interferência. Isso parece mágica, ou muito perturbador. É o famoso conceito-chave, efeito do observador. Mas não é mágico, é físico. O ato de olhar com a luz significa que um fóton de luz teve que interagir, colidir com um elétron.
Essa interação, mesmo que pequena, transfere momento para o elétron, perturba ele e muda um pouquinho a trajetória. O suficiente para bagunçar aquele padrão delicado de interferência. Lembra, a luz também vem em pacotes, os fótons. Entendi. A observação não é passiva, ela interfere. Exatamente. E o Feynman vai além. E se a gente tentar ser mais delicado? Exemplo do texto, usar uma luz mais fraca. Bom, luz mais fraca só quer dizer menos fótons, não fótons mais fracos no impacto. Alguns elétrons vão passar sem serem atingidos por fóton nenhum, sem serem vistos. Outros vão ser atingidos e vistos. O resultado, os elétrons não vistos, que a gente não sabe o caminho, continuam formando o padrão de interferência P12. Já os elétrons vistos, que a gente sabe o caminho, formam a curva P12, linha, sem a interferência. A interferência só aparece se a gente não tem informação do caminho. Que loucura. E tem mais. E se usarmos exemplo do texto luz com comprimento de onda muito longo? Fótons assim têm menos momento, menos energia. A perturbação na colisão seria menor. Parece bom, né? Só que aí entra outro problema. Resolução. Igual num microscópio, luz de onda muito longa não enxerga detalhes pequenos. Se o comprimento de onda for maior que a distância entre as fendas, a imagem do brilho fica tão borrada que a gente não consegue mais saber se veio da fenda 1 ou da 2. E é justamente aí quando a gente perde a informação do caminho, porque a perturbação é pequena demais para resolver, que o padrão de interferência P2 reaparece. Caramba, parece que não tem jeito. Ou você descobre o caminho e perde a interferência, ou você mantém a interferência, mas aí não sabe o caminho. Qual é a lei por trás disso? Isso nos leva direto pro núcleo da questão. Definição, princípio da incerteza de Heisenberg. Na forma mais geral para esse experimento, ele diz: é impossível você criar um aparelho para saber por qual fenda o elétron passou que, ao mesmo tempo, não perturbe o elétron o suficiente para destruir o padrão de interferência. Ah, o famoso princípio da incerteza. Ele mesmo. Uma versão mais específica e conhecida conceito-chave relaciona a incerteza na posição, ΔX, e a incerteza no momento, quantidade de movimento, ΔP, de uma partícula. O produto delas tem um limite mínimo, dado pela constante de Planck. ΔX, ΔP, maior ou igual a H. Para saber a fenda, determinar ΔX com precisão, você precisa interagir com o elétron, usar um fóton, por exemplo, o que inevitavelmente transfere uma quantidade incerta de momento, ΔP, e isso bagunça as fases que criam a interferência. O Feynman até discute um exemplo do texto, experimento com a parede das fendas móveis, figura 37.6, para mostrar como medir o recuo da parede. Para saber a fenda, também introduz incerteza e destrói o padrão. Então a incerteza não é um defeito do nosso aparelho, é da natureza. A mecânica quântica não descreve a natureza com certezas, mas com probabilidades calculadas a partir das amplitudes de probabilidade. A física teve que abrir mão da ideia clássica de prever exatamente o que vai acontecer em cada evento. A gente só pode prever as chances dos vários resultados e, ponto importante, o Feynman ressalta que não acharam nenhuma evidência de mecanismo escondido determinando esses resultados classicamente. A natureza parece ser fundamentalmente probabilística nesse nível. Uau! Que viagem! Vamos tentar resumir os pontos principais, então? Projéteis clássicos chegam inteiros sem drama. Probabilidade total é só a soma das individuais. P1,12 igual P1 plus P2. Sem interferência. Isso. Ondas clássicas, intensidade contínua. Com duas fendas, as amplitudes somam e isso cria o padrão de interferência com máximos e mínimos. E um 12 diferente de 1 plus P2. Perfeito. Elétrons quânticos. Aqui o bicho pega. Chegam como partículas, cliques. Mas a distribuição de probabilidade deles mostra interferência, como ondas. A descrição vem da soma das amplitudes de probabilidade, P dos 2 igual a φ1 plus φ2 ao quadrado, diferente de P1 plus P2. O coração do mistério. E a observação,
O ato de medir por qual caminho o elétron foi, interagindo com ele, sempre perturba o sistema e destrói a interferência. Aí a probabilidade volta a ser a soma simples, P dos dois igual a P1 plus P2. Exatamente, a síntese é essa. A natureza na escala atômica funciona com regras que são fundamentalmente probabilísticas, descritas por essas amplitudes complexas. A tal dualidade partícula-onda não quer dizer que o elétron é as duas coisas literalmente ao mesmo tempo. Quer dizer que a gente precisa de um modelo matemático, a mecânica quântica, que usa aspectos dos dois para descrever o comportamento. E qual aspecto aparece, partícula ou onda, depende crucialmente de como a gente interage com ele, como a gente mede. O princípio da incerteza não parece ser um limite da nossa tecnologia, mas uma característica fundamental da realidade. Faz sentido. Mas ainda é difícil de engolir. É mesmo. E isso leva à reflexão final do Feynman, que é bem provocativa. Ele comenta que ninguém nunca achou um mecanismo por trás da lei quântica, uma explicação mais funda do porquê as amplitudes somam desse jeito, e ele suspeita que talvez a gente nunca encontre, que talvez essa seja a maneira como a natureza realmente é. Se essa imprevisibilidade, essa probabilidade é algo básico da realidade, o que isso faz com as nossas ideias de causa e efeito? O que significa entender um universo que funciona assim, onde o próprio ato de observar muda o que a gente observa? Fica aí a pergunta para a gente continuar pensando.